Olá, meu irmão, que bom. Nós estamos aqui hoje com nosso amigo, companheiro aqui de advogado, Josiel. Josiel, boa noite. Boa noite, Edgar. Inicialmente quero te agradecer pelo espaço, também cumprimentar o público aqui do teu canal. Já tinha até prometido para ele algumas vezes de vir aqui e, infelizmente, não vim nas duas primeiras vezes, mas hoje deu certo. Hoje a gente está aqui para bater um papo, trazer algumas informações para o público aqui do canal e creio que vão ser informações relevantes para a comunidade do teu canal e, enfim, e quem vier a assistir esse vídeo. Muito bem. Josiel, qual é a área que você trabalha como advogado e está atuando nesse momento? Edgar, eu iniciei na advocacia na área de família. Família, né? Isso. Eu comecei a atuar no direito de família e depois eu mudei para o ramo do direito previdenciário. Me identifiquei com o direito previdenciário, isso eu acho que em 2020, 2021. E de lá para cá é o ramo que eu tenho atuado, é o direito previdenciário e também o direito do consumidor. E alguns outros ramos do direito civil, mas o carro-chefe meu mesmo é o direito previdenciário e o direito do consumidor. Muito bem, nós estamos com esse profissional que vai tirar a dúvida de você que está nos acompanhando de casa, que o tema hoje dessa entrevista é fraude do INSS, né? Que muitos estão aí vendo esse relato passando aí nas televisões, nos jornais. E hoje estou aqui com um advogado especialista nesse assunto para trazer para você hoje esclarecimento. Josel, esses fraudes que está acontecendo no INSS, está prejudicando o trabalhador, né, aposentado, pensionista, isso está, toda aquela pessoa que está sendo prejudicado tem algum direito de correr atrás e de recear esse prejuízo? Inicialmente, eu vou falar um pouco dessa fraude que tem repercutido muito na mídia nessas últimas semanas. E no que consiste essa fraude? Essa fraude, ela envolve não somente o INSS, ainda, inclusive, essa fraude ainda está sendo objeto de investigação pelas autoridades competentes. Então, assim, eu creio que ainda vai ter vários desdobramentos, mas inicialmente a gente tem o quê? A gente tem associações envolvidas, a gente tem sindicatos, a gente tem seguradoras e, enfim, é uma lista enorme dessas entidades que estão sendo investigadas e o que a gente presume? A gente presume que o INSS também ele tem ali a sua parcela de responsabilidade nesse esquema de fraude. Até porque o INSS é o órgão que é responsável pelo recolhimento das nossas contribuições, a gente que é trabalhador, a gente que é profissional liberal, enfim, a gente contribui para esse órgão de previdência, e esse órgão de previdência ele é responsável por pagar os seus beneficiários, que são os aposentados, os pensionistas, beneficiários de auxílio-doença e dentre vários outros benefícios. Então, assim, vários desses beneficiários, eles estavam tendo ali descontos não autorizados por eles em seus benefícios. Alguns descontos eram acima de R$ 40, não era um valor assim fixo. Eu acho que até fazia parte dessa estratégia de corrupção. Assim,
unificar os valores. Então, tinha beneficiário que tinha desconto de R$ 20, 25, R$ 40, isso mensalmente. Aí tinha alguns que, com 4 meses, os descontos eram cessados, outros passaram vários tempos sem cessar. As informações que a gente tem é de que essa fraude, esse esquema, na verdade, ele teve início em 2019, mas hoje mesmo eu estava vendo um artigo e tinha relatos lá que, na verdade, tem alguns relatos de pessoas que perceberam esses descontos já desde 2016. Então, assim, ainda tem muita informação para ser apurada pelas autoridades competentes que estão investigando, mas fato é que é um ocorrido que afeta diretamente todos os, não vou dizer todos, porque não foram todos que tiveram, mas uma parcela gigantesca de beneficiários do INSS foram afetados porque tiveram esses descontos ali em seus benefícios. A gente sabe que o aposentado, ele muitas vezes já tem ali no seu benefício algum desconto, seja um empréstimo consignado, enfim, seja alguma coisa que ele contratou e esse contrato ficou ali para ele honrar com o pagamento do benefício que ele recebe. Então, assim, comprometeu, e ainda que sejam valores pequenos, irrisórios, mas se a gente for analisar como um todo, a gente tem ouvido falar que até agora já se somam 6,3 bilhões de reais, ou seja, enquanto a gente tem um órgão que tem um orçamento que há muito tempo vem se falando que o orçamento está comprometido, o orçamento do INSS, enfim, é assunto eu acho que desde o início dos anos 2000, sempre os governos que entraram, todos eles viam a necessidade de fazer reforma no INSS, reforma na Previdência, em razão do que entra e do que sai. Ou seja, tem mais dinheiro saindo do INSS do que entrando. Então, assim, isso muitas vezes acaba levando os governantes a proporem reforma da Previdência justamente para isso, para não quebrar esse órgão. E aí a gente vê um órgão que já tem esse orçamento tão comprometido e assim, com riscos de daqui a alguns anos a gente não saber se o aposentado vai continuar recebendo do mesmo jeito, se a mãe de família que tem um filho com deficiência vai continuar a receber aquele benefício para suprir ali as necessidades que aquele filho acaba tendo. Então, assim, uma fraude em um órgão tão, assim, um orçamento já tão comprometido e tão sensível quanto o INSS, é algo, assim, que é muito grave, realmente merece toda a atenção dos olhos das autoridades para investigar esses esquemas, e a sociedade, nós como advogados, a sociedade, o beneficiário de algum benefício que está tendo ali desconto em seu benefício, parentes de algum beneficiário, quando ele vai receber lá o seu benefício, se você que é beneficiário perceber algum desconto, ou você que é parente de algum familiar, já tome logo as providências. Antes dessa fraude ela vir à tona,
a gente já tinha ajuizado algumas ações, mas assim, a gente não tinha conhecimento de que era um número gigantesco quanto a mídia divulgou. Eu estava vendo até hoje à tarde que tem municípios de algumas cidades do Nordeste que 60 a 65% dos beneficiários daquela cidade têm desconto em seus benefícios, e esses descontos não foram autorizados por esses beneficiários. Então, assim, se esse esquema continua, ou seja, hoje já se tem o relato de que tudo isso já custou ao INSS 6,3 bilhões, se isso continua, como a gente até se questiona, como iria ficar o INSS daqui a 2, 3 anos, sendo que já tem grupos lá na Câmara, lá no Legislativo, já sentindo a necessidade de algumas políticas para tentar pensar em uma reforma da Previdência novamente agora, porque a gente já teve uma recente, e a gente sabe que com essa reforma o INSS conseguiu economizar muito, mas ainda assim a gente sabe que o orçamento do INSS é bem comprometido, é preocupante, e a gente tem visto ultimamente o tanto de pessoas que assim tem surgido a necessidade de estar recebendo algum benefício e tem buscado algum benefício ali previdenciário. Antes não se tinha tanta informação, antes não se tinha tantas doenças e causas para se buscar benefícios no INSS como a gente tem hoje. Antes não se tinha tanta informação como a gente tem hoje. Antes não se tinha tanto advogado que tinha conhecimento de informações como a gente tem hoje. Então isso fez com que aumentasse muito o número de beneficiários do sistema, do INSS, e assim, muitos realmente precisam da continuidade do recebimento de seus benefícios. Então, assim, o meu alerta para quem tem algum desconto em seu benefício é fazer a sua parte. Não só pensando em você, mas pensando como um todo. Porque se cada um fizer a sua parte, já vai contribuir muito para que o orçamento do INSS não seja saqueado por esses grupos de associações, enfim, por pessoas que agem de má fé, tirando ali dos cofres do INSS o que deveria ser destinado para a população. Isso que é triste, né? Porque você vê que que são mais atingidos são aquelas pessoas que está mais precisando, né? Aquela pessoa com uma deficiência. Você vê hoje o quadro de pessoa com deficiência é muito grande, né? Sim, são pessoas que gastam, aposentado, que vive só do salário e passa a ter esse desconto muito gigantesco na vida, que a gente encontra muito aí aposentado que vive em casa que diz, o dinheiro meu não dá para nada, quando eu tiro vai todo só em remédio, né? Em consulta. Sim, e você vê que o próprio INSS faz umas fraudes terríveis desse para atingir o que mais precisa, né? Isso é triste, é lamentável essas situações. E nós vimos até uma reportagem no ano passado, a pessoa falou, do jeito que vai caminhando, vai acabar a aposentadoria. Não vai ter mais como pagar aposentado, porque está faltando dinheiro no INSS. Como é que não falta, meu irmão? Como é que não falta dinheiro dessa forma aí? Quantos milhões que foi arrancado, direito do trabalhador, direito daquela pessoa que precisa, como é que não ia faltar? Se isso não tivesse se despertado antes do céu, como é que ia ser o aposentado hoje em dia, né? Ia acabar a aposentadoria, né? Porque um rombo desse aqui, em pouco tempo, um rombo desse aqui, e continuasse, ia acabar a aposentadoria, né? Corremos esse risco, Edgar, porque
ou seja, dinheiro não cai do céu. Pelo menos não costuma cair do céu. Então, assim, o recurso que entra no INSS, ele entra através de nós, trabalhadores, profissionais liberais, a gente que contribui para esse sistema, para que um dia a gente, quando vier precisar dele, a gente também venha usufruir desse direito que a gente, por ter contribuído, vai chegar um tempo que a gente vai chegar em uma idade em que a gente não pode trabalhar mais, ou não digo nem só a idade, mas às vezes vem até um incidente, um problema de saúde que obriga a gente a se afastar ali das nossas atividades, e aí quem vai nos socorrer é o INSS, com o benefício previdenciário. Então, assim, até antes desse esquema todo vir à tona, a gente já tinha ingressado com algumas ações judiciais para cessar esses descontos e esse beneficiário receber todo o valor que foi descontado, isso em dobro, e ainda pleiteamos uma indenização por danos morais. Danos morais, por quê? Porque é muito constrangedor, digamos. O segurado ele trabalhar, ele contribuir ali para a sua aposentadoria um dia, ou se vier a precisar para receber um auxílio, e aí ele tem um órgão ali que tem uma falha ali no sistema, ou seja, por causa de uma falha na prestação de serviço do INSS, a gente assim não sabia dessa fraude, a gente às vezes pensava, não, foi alguém que, assim, alguém que trabalha nessas entidades que fez com que algum segurado assinasse algum documento autorizando esses descontos. E assim, a gente também chamava o INSS e a entidade para repararem esses danos, porque era algo que já tinha uma ilegalidade na origem. Por quê? Porque a pessoa ela não assinou nenhum contrato, nenhum termo de consentimento autorizando essas associações a terem acesso a fazer desconto em seus benefícios. Então, acaba que tanto o INSS quanto essas entidades elas sejam responsabilizadas e depois que isso veio à tona, não sei se até por uma questão política, o ano que vem é um ano eleitoral, a gente tem ouvido o governo divulgar que o INSS vai restituir esses valores. Só que, assim, eu que advogo muito na seara administrativa, muito no INSS, a gente sabe a burocracia que para a gente conseguir que um benefício ele seja pago ali no prazo. Por exemplo, muitas vezes a gente ganha um processo judicial ali de uma aposentadoria, por exemplo, e aí o magistrado dá 30 dias de prazo para o INSS implantar aquele benefício. O INSS geralmente não cumpre. É preciso a gente acionar outros mecanismos para fazer com que o INSS implante aquele benefício após o prazo. Audiências, eu nem sei quando foi que eu fiz uma audiência que um advogado do INSS compareceu. Ainda bem que os juízes geralmente eles têm aceitado fazer as audiências, mesmo com a ausência do procurador do INSS. E, geralmente eles costumam alegar, não, a gente não pode comparecer porque a gente está cheio de demandas para aquela data da audiência. E o juiz não aceita esse tipo de desculpa. Então, assim, muitas vezes a gente tem feito audiência só com a parte, a autora, o advogado, o juiz, e quando
necessário as testemunhas. Mas, assim, essa entrevista de hoje, uma coisa que eu queria, eu tinha até iniciado mais cedo falar sobre, a importância de nós, cidadãos, o que cada um de nós podemos fazer. A gente já tem essa informação de que o governo vai restituir esses valores. Tem inclusive até um e-mail lá, eu não estou lembrado aqui o nome, mas eu posso te mandar, pode colocar na descrição do vídeo. Eu lembro que é acordo INSS, alguma coisa, mas eu vou te mandar e tu coloca na descrição do vídeo, que aí o beneficiário do INSS que teve esses descontos, ele pode fazer essa solicitação, ele tem também a opção de acionar o Poder Judiciário, procurar um advogado e procurar reaver esses valores. E aí, assim, as informações que eu ouvi até agora é de que valores seriam restituídos, mas a pessoa que teve esses descontos em seu benefício, ele ainda deveria receber uma indenização por danos morais. Eu entendo que é devido sim ao segurado, pelo constrangimento, pela ilegalidade, pela falha na prestação de serviço por parte daqueles que deveriam oferecer toda a segurança ali com os dados ali dos segurados e não tiveram. Então, assim, a gente vê essas fragilidades. Então, até por uma questão pedagógica mesmo, tanto para o INSS quanto para essas entidades, elas terem mais cuidado, elas deixarem de praticar essas ilegalidades, eu entendo devido à indenização por dano moral, em razão de se fazer necessário para corrigir esse tipo de postura. Muito bem, e aí se a gente vê que esses fraudes, você está vendo aqui, tem muitas pessoas envolvidas, né, faz muito tempo que isso já está acontecendo em nosso Brasil, né, esses fraudes acontecendo pelo INSS, e você vê que uma máfia muito grande, que eles passam a juntar com associações, criando associações para facilitar mais, esconder mais esses fraudes, né, mas e não tem como nós fazer mais nada escondido no mundo que estão vivendo, o mundo da comunicação, né? Eles ainda até tentam. Tem vezes que eles até colocam o CNPJ lá, que a gente, quando a gente vai averiguar, é um CNPJ de outra instituição, não é daquela. Então, muitas vezes, até a gente mesmo que é advogado, a gente tem que ter um pouco de trabalho para buscar realmente qual é o CNPJ daquela associação, para que ela seja devidamente chamada ali ao processo. Pois é, isso que é complicado, né, para o homem que precisa, o homem do campo, né, o que mais sofre, né, que corre atrás dos seus interesses, da sua aposentadoria, e tem esse momento tão difícil, né, que passa esses fraudes, atingir mais o homem do campo, que é o homem que precisa, né, o pensionista que não tem a condição mais de trabalhar e tem que depender daquela pensão, né? Isso é muito dolorido no coração dessas pessoas. E você vê que essas pessoas tão poderosas aí não têm apenas, como é se dizer, compaixão daquele que precisa, né? Precisa a pessoa olhar com um olhar humano para a necessidade do outro, porque vocês estão fazendo isso não é com os ricos. Quem está mais atingido é os pobres, né? Sim, os pobres que estão sendo mais atingidos nesse momento. O rico, geralmente, quando ele recebe o benefício dele, e se ele perceber qualquer diferençazinha de um desconto no benefício dele, ele já vai procurar o advogado, já vai procurar o contador, enfim, ele já vai procurar o próprio INSS. E o pobre, coitado, muitas vezes passa até despercebido. Verdade. Ele acha, não, eu acho que isso aqui é uma tarifa do banco. Então, assim, eu não vou querer mexer, eu vou querer correr atrás, porque vai que isso faça até com que eu não receba o meu benefício no mês que vem, ou afete o meu benefício. Então, a pessoa acaba deixando passar.
E, como tu falou mais cedo, informação realmente é poder. Então, assim, eu espero que as autoridades façam ali a sua parte, mas também que você que recebe benefício do INSS, você faça a sua parte, corra atrás do seu direito, pensando, não assim, só, não, é um valor pouco, eu não vou nem correr atrás. Faça por você, faça pelo próximo, faça, enfim, pelo sistema todo. Porque se isso continuar do jeito que está, fica o questionamento. Será que amanhã o INSS vai ter fundos para pagar a aposentadoria, a pensão por morte, o BPC pago àquela pessoa idosa ou a criança com deficiência? Então, assim, hoje a gente tem mais acesso à informação através da internet, através de muitos canais. A gente sabe que tem também muitas informações falsas. E assim, Edgar, hoje, nesse mundo que a gente está tão vulnerável a ter assim nossos dados vazados, e assim dados bancários e vários outros, que tem grupo de golpistas entrando em contato com pessoas que recebem benefício do INSS e tentando extorquir essas pessoas, dizendo, olha, a gente sabe que você está tendo desconto no seu benefício e você vai receber de volta esse valor que foi descontado. Só que você tem que fazer o Pix. Enfim, eles criam lá uma história, algo ali que a pessoa muitas vezes vem a cair. Já não bastasse a gente ver casos envolvendo aposentados que a gente vê com muita frequência nos empréstimos consignados, dentre outros produtos bancários. A gente agora está tendo aí esse grupo de criminosos que estão se aproveitando da situação, estão encontrando os dados de quem está tendo esses descontos e tem entrado em contato com essas pessoas e tem conseguido muitas vezes extorquir dinheiro dessas pessoas. A situação que se estava difícil acaba ficando pior, né? E o que ele mais manda, José, também ele deixa lá um link para o pessoal acessar aquele link. E quando você acessa aquele link ali, você já está dispondo todos os seus dados. Sim. Né? E aí isso é muito complicado. Você que está nos acompanhando essa entrevista aqui com um advogado especialista nesse assunto, direito do trabalhador, você que vai nos assistir e me acompanhar, fique por dentro. Vocês não vão se apavorar, não. Desde que a hora certa chegue para você. Não vão tocar em links, não, porque isso vai prejudicar você. Se você já está sendo prejudicado, você acaba sendo prejudicado mais ainda. Procura um especialista na área que possa lhe dar uma informação exata, mas não vai nada para o celular, porque eu tenho certeza que o INSS não vai mandar nada para o celular para você clicar em algum link, né? Ele não vai mandar isso, né? Geralmente não se fazem. Não se faz. Essas instituições, assim, a gente sabe que tem alguns bancos que se aproveitam da vulnerabilidade, assim, da falta de conhecimento de alguns beneficiários idosos e muitas vezes entram em contato por WhatsApp, entram em contato por telefone, e aí a pessoa, eles induzem a pessoa a contratar um produto bancário que a pessoa nem pretendia. Mas uma vez uma cliente, ela entrou em contato comigo, isso à noite. Ela entrou em contato comigo dizendo que um banco descobriu o WhatsApp dela e entrou em contato com ela e aí ofereceu um determinado produto e aí enviou um link para o WhatsApp dela. Aí quando ela clicou nesse link, apareceu uma notificação dizendo pedindo permissão para a câmera ser acionada e ali provavelmente eles queriam capturar uma foto dela pela câmera do celular
e aí muitos não sabem, mas é, no período da pandemia, em razão de se evitar das pessoas irem a bancos, assinarem contratos, surgiu os contratos digitais. E nesses contratos digitais, apenas a foto ela serve como assinatura. Então, essa cliente ela quase caiu nisso que a gente desconfia que seria um golpe. E aí ela entrou em contato comigo e disse, olha, não clica em link nenhum. Se quiser contratar um produto bancário, vá na agência, faça de forma segura, mas não através de celular, porque hoje é muito fácil a gente clicar em algo e a gente acabar, na verdade, ao clicar, fornecer informações para pessoas que, na verdade, o único intuito dela é extorquir. É verdade. Muito bem, nós estamos chegando aqui já no final dessa entrevista aqui com um advogado especialista nesse assunto desses fraudes do INSS, que ficou bem esclarecido para você de casa que está nos acompanhando. Você procura esse momento importante que você possa estar sendo bem informado nesse trabalho que está sendo acontecendo no Brasil todo, né? Isso é em todos os estados do Brasil está acontecendo esses fraudes, né? Tanto no Nordeste, no São Paulo, e você que está nos acompanhando, se você fica atento nisso. Principalmente aqui no Nordeste. Isso. Deixa aí seus agradecimentos para essas pessoas que estão nos acompanhando, assim, a maneira certa que tem que buscar e não cair nisso. Pessoal, como foi dito mais cedo, o INSS disponibilizou um canal de comunicação do beneficiário com o INSS, que é um endereço de e-mail, e provavelmente vai disponibilizar mais outras. E você que está tendo ou teve descontos em seu benefício, não tema a comunicar, mas comunique realmente ao INSS. Cuidado para não comunicar a alguém que você não tenha segurança se realmente é o INSS. Então, o INSS está prometendo restituir esses valores que foram descontados, se em dobro ou se não é em dobro, não sei, espero que seja. E tem também a via judicial também, que a pessoa pode estar procurando um advogado ou a Defensoria Pública. Aliás, a Defensoria Pública, nesse caso, não daria porque o INSS seria parte na ação também. Então, no caso, a depender do entendimento do magistrado, pode entender que a competência aliás, a Defensoria Pública não teria legitimidade para propor esse tipo de ação. Então, assim, você pode procurar um advogado para buscar o ressarcimento de forma célere, de forma rápida, desses valores e ainda pleitear uma indenização por danos morais, como eu falei aqui no início. E é isso, eu sugiro procurar um advogado, um especialista na área, até para uma questão até para uma questão de segurança, para que a pessoa não busque ali algum canal de comunicação que não seja um canal seguro e acabe tendo mais prejuízos ainda. Muito bem, pois foi um prazer, José, eu estar tratando com você aqui, pois um prazer que Deus abençoe. Prazer, Edgar. Hoje paguei a dívida de vir aqui no canal, já fazia um tempo que eu estava querendo, mas não tinha dado, mas hoje deu certo e em breve, quando quiser convidar novamente para estar trazendo aqui para a população algum esclarecimento sobre algum assunto do meio jurídico, pode convidar que a gente está aqui à disposição para trazer um bom conteúdo para
telespectador do seu canal. Muito bem, o espaço tá disponível para você no dia que você quiser. Está aqui disponível o canal, aqui está disponível. O canal é Edgar Souza, contra Antônio Supoco. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. É um canal de informações que traz informação para você, homem do campo, você que quer seguir uma boa orientação. Está aqui hoje esse tema, trazendo para vocês, que você possa se despertar e não cair mais em fraude. Fique meu abraço, que Deus sempre abençoe cada um de vocês.